Oi gente, hoje eu estou aqui para trazer para vocês o primeiro Pandora News, que é uma série de vídeos, que eu pretendo fazer falando com vocês todas as notícias, todas as novidades que a gente tiver sobre o universo, a franquia de Avatar. Esse ano, está previsto para lançar o segundo filme de Avatar e nesse primeiro vídeo, que eu trago para vocês hoje, eu vou explicar por que houveram, tantos adiamentos, vou explicar um por um e também vou explicar, por que eu acredito que dessa vez finalmente o filme, realmente vai ser lançado. Durante esse vídeo, eu vou estar aqui com o meu iPad, gente. De vez em quando, talvez eu dê uma olhadinha. Mas é só porque, assim, eu fiz toda uma linha do tempo de tudo o que aconteceu, durante esses anos na produção de Avatar, para explicar tudo direitinho para vocês, por que cada adiamento, por que eu acho que o filme realmente vai sair. E tem muitas datas, muitos detalhes específicos, então quando for alguma coisa que eu tenha dificuldade, para lembrar direitinho, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas não se preocupem, gente, é só para dar as informações certinhas para vocês. Mas vamos lá, sem mais enrolação, pro vídeo de Pandora News. E então, gente, para começar, vamos fazer uma viagem no tempo, e voltar para 2006. Nessa época, o primeiro filme de Avatar não tinha sido lançado ainda, O James Cameron ainda estava trabalhando na produção do filme. E ele já dizia, desde aquela época, que pretendia fazer uma trilogia de Avatar. Ele dizia, que se o primeiro filme de Avatar fizesse sucesso, ele queria fazer um segundo e um terceiro filme. Em 2019, quando finalmente o filme de Avatar saiu, o filme foi assim um sucesso estrondoso, inclusive até hoje, na lista de maiores bilheterias da história do cinema, na versão da lista que não leva em conta a inflação, Avatar está em primeiro lugar, como o filme que mais arrecadou na história. Teve um momentozinho, em 2019, que Vingadores Ultimato ultrapassou Avatar, mas teve um pequeno relançamento, de Avatar na China, acho que foi em 2020. E aí, de novo, Avatar ganhou tanto dinheiro com esse relançamento que voltou ao primeiro lugar, superando Vingadores Ultimato. Desde aquele momento, James Cameron já viu que realmente dava para ele fazer as sequências que ele tanto queria. Em 2010, ele confirmou, que Avatar 2 e Avatar 3 iriam acontecer e a primeira previsão, de lançamento para esses filmes foram Avatar 2 em 2014 e Avatar 3 em 2015. Em 2013, foi anunciado que o James Cameron também pretendia fazer um quarto filme de Avatar. O plano dele, naquele momento, era gravar os 3 filmes simultâneos, Avatar 2, Avatar 3 e Avatar 4. Mas isso ia ser uma tarefa muito complicada. Em primeiro lugar, porque gravar 3 filmes de uma vez já é uma coisa muito complexa, muito difícil de fazer, mas também não é impossível, até porque a gente viu a trilogia, do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, que deu super certo, São 3 filmes bem longos, de 3 horas, com versão estendida de 4 horas, foram gravados todos simultâneos, e foram um sucesso, não só de bilheteria, mas também de crítica, ganhou vários prêmios, no Oscar, então é uma coisa que dá certo, mas também é muito trabalhosa, inclusive o próprio Peter Jackson, ele falou que foi muito cansativo, foi muito difícil fazer aquilo acontecer. E esse era o plano do James Cameron, e além de toda essa questão de ser muito difícil, muito grandioso fazer essas 3 sequências de uma vez só, também tinha a questão da tecnologia, porque o James Cameron ele queria fazer várias coisas inovadoras, ele estava estudando muito com tecnologias que ainda não haviam sido usadas, ou então usar tecnologias que já existiam, mas de uma forma inovadora. Então tudo isso era bem difícil. E além do mais, tem um produtor desses filmes, que eu vou ler aqui o nome dele que eu esqueci, que é o Jon Landau. Ele é produtor de todas as sequências, de Avatar. Desde essa época ele já estava trabalhando com o James Cameron, e ele dizia que tinha um grande problema, nessas sequências, que era o fato de que estava aparecendo uma grande história dividida em partes. Mais uma vez, lembrando o Senhor dos Anéis, que para quem não sabe, o livro original do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele escreveu como uma obra só, mas era difícil, publicar um livro daquele tamanho, com aquele número de páginas naquela época, que estava em momento de guerra e tudo mais, então eles não conseguiram lançar o livro naquele formato, que ele havia idealizado, e acabaram lançando em 3 volumes. E a mesma coisa aconteceu, com os filmes do Senhor dos Anéis, mas a história do Senhor dos Anéis, a obra, é uma coisa só, é uma história contínua, dividida em 3 partes. Mas James Cameron não queria que Avatar fosse dessa forma. Ele queria que cada filme tivesse a sua própria identidade, sua própria história e seu próprio início, meio e fim. Ele queria, que cada filme de Avatar pudesse ser apreciado de uma forma independente. Tanto é, que por mais que os personagens do primeiro filme de Avatar, eles estejam de volta no segundo filme, ele queria que o filme fosse feito de uma forma, que você pode gostar de Avatar 2,
mesmo se você não tiver assistido o primeiro filme de Avatar. E a mesma coisa, né, pro terceiro e pro quarto filme. Então, como isso estava muito complicado, né, os filmes eles estavam muito misturados, basicamente um filme terminava e o outro já começava logo em seguida, estava tudo muito conectado, né, tinha muitos ganchos de um filme pro outro, e essa estrutura, né, que ele queria de cada filme ser independente não estava funcionando. Então, eles acabaram, né, precisando adiar um pouco os filmes, né, e trabalhar novamente nesse roteiro, né, focar muito nesse roteiro, para poder criar, né, toda essa trama que eles queriam para as sequências. Por causa disso, né, eles tiveram que adiar os filmes, porque o segundo filme, né, ele era para lançar em 2014, mas eles estavam vendo, né, que só ia dar para começar a filmar em 2014, então tudo adiou. O segundo filme agora seria lançado em 2016, o terceiro em 2017 e o quarto em 2018. Mas novamente, né, as coisas não deram tão certo, o processo estava sendo mais longo do que eles imaginavam e os filmes foram adiados mais uma vez. Avatar 2 então seria lançado em 2017, Avatar 3 em 2018 e Avatar 4 em 2019. James Cameron percebeu, né, que para ele conseguir criar a história de todas essas sequências e fazer de uma forma, né, que ficasse bem desenvolvida e que os filmes conseguissem, né, ser independentes e ao mesmo tempo se conectar, ele percebeu que ia precisar de ajuda e por isso ele contratou, né, 4 roteiristas para trabalhar com ele. E como eu falei para vocês, né, que eu tinha algumas informações no iPad, eu vou ler aqui o nome desse pessoal só para não esquecer. E se eu errar a pronúncia, né, do nome de alguém, por favor, me perdoem, é que eu nunca ouvi falar, né, sobre esse pessoal, mas eles têm uns trabalhos bem interessantes, né, que eu acho que a gente vendo as coisas que eles fizeram, dá pra gente ter um gostinho, né, do que esperar nas sequências de Avatar. Então, para começar, a gente tem Amanda Silver e Rick Jaffa. Eles trabalharam na trilogia reboot, né, de Planeta dos Macacos. Essa trilogia até recente, né, eu acho muito legal. Os dois fizeram o roteiro de Planeta dos Macacos, A Origem, e Planetas do Macaco, O Confronto. Eles, infelizmente, né, não conseguiram trabalhar em Planeta dos Macacos, A Guerra, que foi o terceiro filme, porque eles estavam ocupados, né, trabalhando com Avatar, mas ainda assim eles ajudaram, né, a criar a história do terceiro capítulo, né, dessa trilogia. Eles ajudaram a fazer o argumento. Depois disso, a gente tem o Geoff Friedman. Ele trabalhou no roteiro do filme A Guerra dos Mundos, né, do Steven Spielberg, junto com o Tom Cruise. Ele também, né, fez o argumento do filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que é esse filme mais recente, né, que saiu, produzido pelo James Cameron, que também, né, é o criador da franquia Exterminador do Futuro. E o Josh Friedman, né, ele também fez parte, né, dos roteiros da série Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor. Ele também trabalhou na série Expresso do Amanhã e também nessa recente adaptação, né, do clássico da literatura A Fundação, que está saindo na Apple TV+. E por fim, a gente tem, né, o Shane Salerno, que ele fez o roteiro, né, de alguns episódios de Hawaii Five-O e também, né, do filme Selvagens e do filme Aliens vs Predador 2. Eu sei que esse filme, né, muita gente odeia, eu só assisti o primeiro, mas a gente tem que entender, né, que Aliens também é uma série, né, uma franquia que tem participação do James Cameron, né, porque ele dirigiu o filme Aliens, o Resgate. Então, provavelmente, né, ele deve ter conhecido o Shane nos bastidores, né, e viu alguma coisa muito interessante, né, da forma dele se expressar artisticamente, e por isso chamou ele para fazer parte desse projeto. Eu acho que quando a gente repara, né, em cada um desses roteiristas que eu acabei de falar, a gente percebe que eles têm certas experiências, né, em criar histórias que envolvam ficção científica, né, e criar histórias longas, né, porque, por exemplo, mais de um já trabalhou em série, e os 2 primeiros que eu citei, né, eles trabalharam na trilogia do Planeta dos Macacos, então eles já estão acostumados com esse formato, assim, seriado, de histórias que continuam, né, então eles já sabem trabalhar com isso, e, por exemplo, a franquia Planeta dos Macacos, cada filme tem a sua história única, né, tanto é que entre um filme e outro desse reboot de Planeta dos Macacos sempre tem uma passagem de alguns anos, então os filmes eles não são continuação direta um do outro, né? Então isso provavelmente, né, ajudou o James Cameron a conseguir colocar em prática aquela ideia que ele queria, né, de cada filme ser individual, mas ao mesmo tempo, né, de todos os filmes de Avatar dialogarem entre si para formar uma saga coesa. Todo o trabalho do James Cameron, né, junto com esse grupo de roteiristas, provavelmente, né, acabou fazendo com que o filme de Avatar fosse adiado várias vezes, porque era um trabalho muito complexo, né, para eles criarem todos esses filmes, né, antes de realmente começar a gravar o primeiro deles. Porque lembrem, né, que o James Cameron queria fazer tudo ao mesmo tempo, né, ele queria gravar os 3 filmes simultaneamente, e não dava para fazer isso, né, se ele não tinha a ideia completa de tudo que ele queria fazer. Então o foco dele era planejar a história de Avatar do início ao fim. E ele dizia assim, olha, não me importo quantas vezes eu tenha que adiar esse filme, eu prefiro lançar daqui a muitos anos do que lançar de qualquer jeito e não ficar bom. Sabe, ele estava muito focado em criar uma história realmente boa, e eu acho,
gente, que no futuro, quando a gente finalmente assistir esses filmes, né, de Avatar, a gente vai perceber uma diferença muito grande. Eu acredito que muitas franquias que a gente vê, né, no cinema, às vezes elas vão se desgastando, né, e os filmes vão ficando cada vez piores, porque não tem um plano, né? Vários desses filmes são lançados só para ganhar dinheiro, né? Só caça-níquel, mas não tem uma história realmente a ser contada, né? Não tem uma visão artística por trás. E, né, para citar dois exemplos, né? A gente tem a franquia Alien, que o James Cameron já trabalhou nela, né? E a franquia Exterminador do Futuro, que foi criada por ele. E a gente vê no Exterminador do Futuro, o James Cameron, ele teve a ideia do primeiro filme, e a sequência no Exterminador do Futuro 2 dava uma certa conclusão, sabe? Não tinha mais o que fazer. E aí as sequências que vieram depois, no Exterminador 3, Exterminador 4, foi tudo feito sem a presença dele, e a gente vê que aqueles filmes, né, eles são divertidos, eles são legais, mas não tem uma visão artística por trás delas, né, que faz com que a saga inteira fique coesa. Hoje em dia, a franquia do Exterminador do Futuro, ela é super bagunçada, assim, meio sem rumo, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Teve mais de um reboot, mais de uma tentativa de recomeçar essa franquia, e acabou ficando, né, nesse limbo que a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe onde é que tava, porque tá tudo bagunçado, porque não tinha um plano, sabe? Normalmente quando as pessoas fazem história sem ter um plano, dá errado. A mesma coisa acontece, gente, é a última trilogia que a gente teve de Star Wars, né, essas sequências feitas pela Disney, a gente sabe que os filmes, né, eles não dialogam bem entre si, cada diretor fez uma coisa completamente diferente, porque não havia um plano geral, né, da história que queria ser contada, e por causa disso a história não tem coesão nenhuma, sabe? Um filme acaba negando coisas que são colocadas, né, no filme anterior. E aí os próprios fãs, né, eles ficam brigando entre si. Porque, por exemplo, no caso de Star Wars, tem gente que ama o Despertar da Força e odeia Os Últimos Jedi. E aí, sei lá, gosta de Ascensão Skywalker, mas tem gente que odeia Ascensão Skywalker e ama Os Últimos Jedi. Então, tipo, o pessoal fica muito dividido porque cada filme tem uma visão diferente, né? Os filmes não dialogam entre si, não tem coesão. E isso é muito ruim. Então eu acho que o plano, né, do James Cameron, dele demorar muitos anos criando a história, estabelecendo todas as ideias que ele queria abordar na franquia, vai no fim, né, acabar sendo muito benéfica e vai fazer com que Avatar possa se tornar, né, uma das maiores e melhores franquias, né, da história do cinema de ficção científica e fantasia, porque é uma história que realmente, né, ela foi planejada, ela tem uma coisa que ela quer comunicar, e as sequências não estão vindo, né, só por dinheiro, uma atrás da outra, por mando do estúdio. É uma coisa, né, que é focada na arte e na visão de James Cameron. Mas enfim, né, gente, voltando a comentar sobre a timeline dos acontecimentos. Chega 2016 e até então, né, o plano era fazer Avatar 2 até Avatar 4, mas aí o James Cameron, né, ele acaba anunciando que ele estava planejando Avatar 5. Ou seja, né, não tinha saído nenhum filme ainda, né, dessas sequências, ele já estava inventando mais uma. Ele falou, né, que agora não seria mais uma trilogia de Avatar, e sim uma pentalogia, né, uma história em 5 partes. E, né, aquilo já começou aos fãs ficarem, né, debochando, dizendo, gente, esse filme nunca vai acontecer. Como é que o cara tá planejando filme 5, tem nenhum 2, sabe nem se vai dar certo. Mas, gente, é isso que acontece quando você planeja, sabe? Não importa o número de filmes que vai ser. O importante é você planejar e saber aonde você quer chegar. Nessa mesma época, né, acabou vazando na internet os possíveis títulos para essas sequências, que seriam Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider e o último seria Avatar: The Quest for Eywa. Né? Assim, a gente sabe que esses títulos, eles são reais, né? Eles realmente são verdadeiros, o James Cameron confirmou, mas eles não são títulos definitivos. Ele falou que são só títulos provisórios, né? Que eles realmente estavam pensando em colocar nos filmes, mas talvez daqui pro lançamento, né, esses títulos sejam descartados ou acabem, né, mudando. Ele falou que ele tem vários títulos possíveis, né? E eu vou falar sobre esses títulos que vazaram com vocês em outro vídeo, né, onde eu vou fazer teorias, né, sobre as outras sequências. Mas por enquanto, né, vamos focar nessa timeline, né, para explicar para vocês por que o filme foi adiado tantas vezes e depois eu volto aqui, né, para falar mais sobre esses títulos. Além disso, gente, nessa mesma época, o James Cameron, ele estava fazendo alguns testes, né, alguns estudos envolvendo tecnologia 3D sem óculos, que era um plano, né, que ele estava pensando em talvez fazer com as sequências de Avatar, né, seu primeiro filme 3D sem óculos, mas eu já aviso a vocês, gente, que não deu certo. A gente ainda não está, né, próximo dessa tecnologia, vai demorar. Eu acho que daqui a alguns 20 anos, ou algo do tipo, a gente vai talvez, né, ter o primeiro filme 3D sem óculos. Mas, por enquanto, nessa tecnologia ainda não é acessível pra gente, né? Não é algo que dá pra acontecer. Então, esse plano do James Cameron acabou sendo descartado. Mas então, gente, é 2016
E o James Cameron estava inventando mais uma sequência e também fazendo esses testes, né, com tecnologia 3D sem óculos. Então, assim, é óbvio que se ele ainda estava nesse estágio, assim, de ter ideias e criar coisas, não tinha como o filme sair em 2017, que era a última data, né, que tinha sido planejada para o lançamento do filme. Não ia dar tempo, né, até porque, repito, né, o plano era gravar simultaneamente. Então, agora que tinha Avatar 5, né, ele não ia mais gravar 3 filmes simultaneamente, iam ser 4. E também com toda essa coisa, né, de tecnologia inovadora. Então é óbvio, né, que não ia dar certo e todos os filmes foram adiados mais uma vez, né, adiados em um ano. Então Avatar 2 sairia em 2018, Avatar 3 em 2019, Avatar 4 em 2020 e Avatar 5 em 2021. Mas também já digo, né, que esse plano não deu certo. O problema, né, gente, é que todo esse tempo, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eles estavam só fazendo pré-produção. Ou seja, né, eles estavam fazendo o roteiro, né, criando as ideias, fazendo a história, estavam, né, fazendo as artes conceituais, imaginando, né, as criaturas, os ambientes, e estavam começando, né, aquela coisa de contrato dos atores e tudo mais, assim, planejando os personagens, planejando a logística de como gravar, mas eles não tinham filmado nada. Até então, eles nunca tinham parado para gravar. Os atores nunca tinham ido, né, no set gravar e nada. Então, esse tempo todo, não teve nenhuma filmagem de Avatar 2, sabe? Era só bastidores, assim, coisas de escrever, imaginar, criar, mas eles não estavam colocando em prática. Então, né, já sabe que, óbvio, que não ia dar certo, né? Não ia acabar acontecendo na data que eles tinham pensado. Mas aí, gente, quando chegou 2017, finalmente as filmagens começaram. Foi no final de 2017. Primeiro, né, durante o mês de agosto, começaram as filmagens preliminares. Né? Essa foi o que eles falaram, né, oficialmente pra gente, que começou as filmagens preliminares em agosto, mas a gente não sabe exatamente assim o que significa, né? Eu, pelo menos, não sei o que é que eles estavam gravando. Talvez tenham sido, né, os primeiros testes, os primeiros detalhezinhos, né? Eles já estavam começando a filmar para testar, mas a filmagem principal mesmo só começou dia 25 de setembro. E dessa vez o James Cameron falou que ele não ia mais gravar todas as sequências de uma vez, porque ele sabia que não ia dar certo. Ele falou, vou focar em gravar Avatar 2 e Avatar 3. Os 2 filmes, né, gravados simultaneamente. Se tudo der certo, depois ele ia voltar para gravar Avatar 4 e Avatar 5. E então, gente, agora as coisas estavam começando a dar mais certo, né? As filmagens realmente estavam rolando. E em 2018 a gente teve as primeiras imagens, né, dos bastidores. Então a gente viu fotos, né, dos atores com aquelas roupas, né, de captura de movimento. A gente viu várias fotos, né, deles filmando, deles se reencontrando, né, foto do elenco e tudo mais. E tudo, né, que até então estava no papel, estava finalmente, né, virando realidade. E então, né, quando chegou aquele momento que eles realmente estavam gravando, teve, né, uma nova data, né, prevista para o lançamento dos filmes. Avatar 2 seria lançado em 2020 e Avatar 3 em 2022. Dessa vez, os filmes não seriam mais lançados um atrás do outro, né? Porque o plano dele antes sempre era Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3... Assim, Avatar 1 não, Avatar 2, 3, 4, 5, tudo um atrás do outro. Mas ele falou, gente, não vai dar certo, né? Agora que ele realmente estava gravando o filme e estava sabendo, né, como ia ser que ia lidar com os efeitos especiais, ele viu, não tem como a gente fazer um filme e o outro no ano seguinte. A gente precisa de mais tempo, né, para fazer a pós-produção. Então seria um filme um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, né? Esse era o plano deles agora para fazer os filmes de Avatar. Apesar de agora, né, eles finalmente estarem indo no caminho certo e com um plano, né, mais realista do lançamento dos filmes, infelizmente não rolou tudo do jeito que eles pensavam e os filmes tiveram que ser adiados mais uma vez. A nova data, né, de Avatar 2 seria em 2021 e Avatar 3 seria em 2023. Esse adiamento aconteceu por causa da complexidade das filmagens, porque os filmes, né, tanto Avatar 2 quanto 3, teriam muitas cenas embaixo d'água. A gente já poderia perceber isso, né, pelo título provisório que saiu de Avatar 2. O filme, né, ele teria o título de The Way of Water, que traduzindo significaria o caminho das águas. Então a gente já sabia, né, que explorar esse bioma aquático, né, de Pandora era o plano do James Cameron. Porém, né, diferente de outras obras, ele realmente queria gravar embaixo d'água. Em 2018, a gente teve o filme do Aquaman, que também tem cenas, né, embaixo d'água, entre aspas. A gente sabe, né, que dentro da história o Aquaman ele vive, né, em Atlântida, então a gente vê, né, aquele mundo aquático, mas na realidade todas aquelas cenas foram gravadas a seco, né? O Jason Momoa e os demais atores, né, eles ficavam num lugar assim com a tela verde e aí tinha, né, coisas mecânicas assim, cordas segurando eles, né? E eles ficavam fazendo movimentos, né, como se estivessem nadando, flutuando assim na água, e eles ficavam de cabelo preso,
né, fazia um coquezinho. E nos efeitos especiais eles faziam o cabelo, né, todo de CGI, balançando assim na água. Mas tudo era gravado a seco, né, tudo era falso. E aí tem toda aquela coisa, né, a magia do cinema fazia parecer que eles estavam embaixo d'água. O James Cameron, ele disse que chegou a fazer um teste usando, né, esse estilo de tecnologia, né, gravando a seco e fazendo parecer que estava debaixo d'água, mas ele falou que não gostou, que achou que ficou muito falso. Apesar de eu gostar do filme do Aquaman, né, e gostar dos efeitos, eu preciso concordar que de fato a gente sabe que é efeito, a gente percebe que eles não estão embaixo d'água, porque a sensação da água é muito diferente, sabe? Eu acho que o CGI ele não consegue fingir que é água, né, de uma forma tão impecável assim, porque a água é muito complicado de se fazer, né, com efeito especial. Então, dentro do filme do Aquaman, eu acho que funcionou, o filme é bem legal, mas o James Cameron, né, ele é muito conhecido por fazer tecnologias muito inovadoras e coisas assim que todo mundo sempre explode a cabeça quando vê os filmes dele. Então ele não queria fazer essa tecnologia, né, do jeito mais fácil. Ele quis realmente gravar embaixo d'água. E isso acabou fazendo, né, com que o filme ficasse muito mais complexo, né, do que eu imaginava, e foi essa a razão do filme ter sido adiado mais uma vez. Avatar 2 e 3 também, né, é um projeto que tem muita paixão do James Cameron, porque ele tem um amor, sabe, uma fascinação pela água e pelo oceano. Caso vocês não saibam, né, o James Cameron, além de ser diretor de Avatar, Exterminador do Futuro e Aliens, o Resgate, né, que eu já falei aqui nesse vídeo, ele também é o diretor de Titanic, que, como a gente sabe, né, Titanic tem toda aquela questão, né, do acidente lá, do navio. Então a gente tem muitas cenas que envolvem água, né, água entrando no navio, cenas, né, dele se afogando. E também no início do filme a gente vê cenas, né, reais do Titanic, né, submerso, do Titanic embaixo d'água, que foram gravadas, né, pelo próprio James Cameron, que ele já estudava essa tecnologia de gravar embaixo d'água, né, há muito tempo. Mas o amor dele por água também vem bem de antes de Titanic. O primeiro filme, né, dirigido pelo James Cameron foi Piranha 2, que é, né, uma sequência do original lá dos anos 70, né? Não é esse Piranha recente que a gente tem não, né? Piranha 3DD. Não foi esse que o James Cameron fez. Ele fez um antigo, que é Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Esse filme ele considera, né, meio ruim, ele não gosta muito. Muita gente que vê esse filme acha uma bomba. Esse é um dos poucos filmes do James Cameron, né, que eu ainda não assisti, porque ele é bem difícil de encontrar. Mas eu tenho muita vontade de assistir, né? E independente do filme ser bom ou não, mostra, né, que ele já começou a carreira dele trabalhando com filmagens relacionadas à água e coisas aquáticas. Então a gente vê, né, que realmente faz parte, né, da carreira dele e da arte dele. Além disso, ele também tem outro filme, né, que se chama O Segredo do Abismo, que também lida com coisa, né, de filmagem envolvendo água, embaixo d'água e tecnologia com água. Então, assim, sempre fez parte da arte dele, mas também não só desses projetos, né, assim, de longa-metragens de filmes fictícios, mas também de documentários que ele faz, né? Ele já fez vários documentários sobre o oceano, sobre vida marinha, né, sobre criaturas aquáticas. Então, ele tem todo um estudo, né, sobre o mar, que é muito rico. E, inclusive, eu queria recomendar, né, 2 documentários para vocês que estão disponíveis em streaming. O primeiro deles é Fantasmas do Abismo, que está disponível na Netflix. E o outro é Criaturas das Profundezas, que está disponível na Disney+. O James Cameron tem outros documentários, né, que ele fez sobre a água, mas eu acho que esses 2 são os mais fáceis da gente encontrar, né, já que estão em streamings, que são bem populares, né, que muita gente assina. Então, se você tem interesse, né, em saber mais sobre esse trabalho dele com a água, eu recomendo muito que vocês assistam, né, esses 2 documentários. Outra coisa, né, além do mar, que o James Cameron é muito fascinado e que ele ama muito, é a tecnologia 3D. Tem vários filmes antigos dele, né, que ele já relançou em versão 3D, como Exterminador do Futuro 2 e até Titanic. E claro, né, o filme Avatar, que muita gente considera, né, um dos melhores trabalhos em 3D já feitos, né, no cinema. O 3D dele é muito imersivo, é muito criativo. E nesse filme ele está gravando 3D embaixo d'água. Então, assim, ele tem uma tecnologia, né, de máquinas, de câmeras 3D que consegue gravar embaixo d'água, né, que ele grava, né, submerso com os atores, né, em roupas de captura de movimento. Inclusive, vários atores já falaram, né, que ficaram resfriados gravando embaixo d'água e que vários também começaram, né, a fazer aulas para conseguir prender a respiração, né, e conseguir passar muito tempo embaixo d'água para conseguir filmar as cenas, né. Então, eu acho que o 3D desse filme vai ser muito incrível, gente. E assim, eu sei que 3D com óculos, né, muita gente acha um saco. Inclusive, eu acho horrível porque eu uso óculos. E aí, quando eu vou ver o filme 3D no cinema, eu tenho que usar o meu óculos e o óculos 3D por cima. Então, assim, é bem chato e normalmente não vale a pena, porque a maioria dos filmes que a gente vê em 3D no cinema, né, hoje em dia, muitos têm um efeito muito sem graça que não faz diferença nenhuma.
né? Várias vezes eu vou ver 3D e no meio do filme eu esqueço que eu tô vendo 3D. E aí eu me lembro só por causa do peso aqui no meu nariz, assim, que fica o meu óculos e o óculos 3D, assim, meu Deus, que saco. Mas o efeito em si, muitas vezes não traz nenhum impacto pra mim, né? São poucos os filmes que o 3D realmente vale a pena. Mas eu já aviso pra vocês, né? Que no caso de Avatar, o 3D vale a pena sim. E vai ser muito incrível a gente ver Avatar 2 e 3 em 3D, né? Porque ele vai ter toda essa coisa de tentar criar, de tentar emular essa sensação, né, de que a gente realmente está embaixo d'água. Então todo aquele sentimento, né, de profundidade, da pressão da água, daquela coisa mais escura da água, né, daquela visão que a gente tem embaixo d'água, né, inclusive a comunicação embaixo d'água vai ser uma questão nesse filme, né, do Avatar. O James Cameron, ele já falou outras vezes, né, que ele admira o Zack Snyder e tem algumas coisas, né, que eles fazem que é meio em comum, que tem a ver, né, com a gravação embaixo d'água. Se a gente for ver o filme do Aquaman, a gente vê, né, que lá os personagens falam embaixo d'água, né, normalmente, sem nenhum problema. E tudo bem, porque a vibe daquele filme é mais fantasiosa mesmo, é mais livre, assim. Então a gente acaba conseguindo acreditar, né, que dentro do contexto do filme é verossímil que aquelas criaturas consigam falar embaixo d'água. Mas o James Cameron, ele quer fazer uma coisa um pouco mais realista. Então sabe como, né, no filme Liga da Justiça de Zack Snyder, o Zack Snyder fez os Atlantes não conseguirem falar embaixo d'água. Eles fazem alguns sons estranhos, né, parecendo peixe. E também eles estavam pensando em talvez criar, né, língua de sinais embaixo d'água. E é isso que vai acontecer em Avatar. Eu não tô dizendo necessariamente, né, que o James Cameron vai fazer isso inspirado em Liga da Justiça, né, do Zack Snyder. Não é, até porque ele tá trabalhando em Avatar, gente, há muito tempo, né, então não tinha nem como ele assistir o filme do Zack Snyder, né, porque só foi lançado em 2021. Por mais que o Snyder também, né, tenha trabalhado nesse filme desde 2016, não tinha como ter essa troca, né, de uma coisa inspirar a outra, mas eu achei importante, né, fazer essa comparação, porque também é uma filmagem, né, que tenta emular embaixo d'água, né, o Zack Snyder também gravou a seco, assim como o filme do Aquaman, né, mas eu acho importante a gente falar aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que esperar do filme do Avatar, né, e também porque eu amo Zack Snyder e amo James Cameron, então eu gosto de fazer essas analogias, né, até porque o James Cameron, ele já falou que dentre os diretores modernos, né, mais contemporâneos, um dos que ele se inspira é o Zack Snyder, né, porque o Zack Snyder também faz o uso, né, muito inovador de tecnologia, especialmente para criar aqueles mundos, né, fazer aquela estética dele, né, que é bem artificial, de propósito, né, aquela coisa bem cartunesca, parece um quadrinho, né, com aquelas poses e as câmeras lentas. Então, é tudo assim muito estilizado, muito incrível. E o James Cameron, né, como um grande visionário, um grande cineasta, né, ele sabe reconhecer o valor de Zack Snyder e por isso, né, eu quis fazer essa comparação entre os dois. E agora, gente, infelizmente, eu preciso falar pra vocês, né, sobre mais um adiamento, porque 2021 já acabou e o filme não lançou como, né, estava previsto. Mas dessa vez não foi culpa da produção, né, não foi atraso deles, foi por causa da pandemia. O filme, né, como eu falei pra vocês, ele começou a ser filmado no final de 2017 e continuou filmando, né, por 2018, 2019 e no início de 2020 ainda tinha gravações pra fazer, porque são filmes, né, muito complexos e como vocês sabem, ele estava gravando 2 filmes ao mesmo tempo, né, Avatar 2 e 3. Então não dava tempo de fazer tudo aquilo, né, em pouco tempo. Ele realmente precisava de anos para conseguir fazer. E o início de 2020 seria essencial para ele conseguir, né, terminar as filmagens do filme. Mas por causa da pandemia, as filmagens foram, né, interrompidas e passou um grande tempo em que eles não estavam conseguindo, né, ir filmar. Mas então, né, depois eles finalmente conseguiram voltar a gravar. E aí, o James Cameron finalmente nele finalizou as filmagens de Avatar 2. Ele falou numa entrevista, né, eu vou até dizer para vocês aqui o que ele falou, né? Que ele disse assim: em setembro de 2020, James Cameron confirmou que 100% das filmagens de Avatar 2 já estavam concluídas. Ele também falou que Avatar 3 já estava 95% filmado, ou seja, faltavam só algumas ceninhas, né, alguns detalhes. E ele falou também que já tinha aproveitado para adiantar algumas cenas de Avatar 4, ou seja, né, ele planeja gravar Avatar 4 e 5 depois, separado, mas ele aproveitou ali que os atores já estavam ali, né, que já tinha tecnologia, já tinha tudo, já foi gravando algumas ceninhas importantes, né, para Avatar 4. Depois eu falo mais sobre isso, né, com vocês, porque Avatar 4 tem várias coisas interessantes que vão acontecer nesse filme, né, mas por enquanto o importante é a gente saber, né, que Avatar 2 finalmente foi filmado até o fim e Avatar 3 também já estava quase no fim. Mas então, né, devido a essa pandemia e esse atraso, como eles terminaram de gravar no finalzinho de 2020, não tinha como o filme lançar em 2021. Então foi por causa disso, né, que foi adiado para 16 de dezembro de 2022. E até então, essa data tá super confirmada e super firme. Ou seja, esse ano, finalmente, a gente vai ter Avatar 2 nos cinemas.
No final do ano passado, né, 2021, a gente teve mais uma entrevista com o James Cameron, onde ele falou que o filme, né, Avatar 2 já estava praticamente pronto. Ele já tinha, né, o corte montado ali do jeito que ele queria e eles só estavam trabalhando nos efeitos especiais. Só que, gente, esses filmes, né, essas grande projeto blockbuster, assim, cheio de efeito especial, normalmente eles ficam trabalhando nos efeitos por meses e por meses. Às vezes não é nem que o filme não tá, tipo, terminado, mas é que como eles têm tempo, eles estão sempre trabalhando, sempre mexendo ali em algum detalhe, sempre melhorando alguma coisa. Então eu acho que eles vão ficar ali mexendo nos efeitos até chegar bem perto do lançamento. Eu acho que quando a gente tiver, assim, entre setembro e novembro desse ano, é que realmente eles vão finalizar o filme de vez, né, e ter a versão completa, definitiva. Mas até então eles vão estar sempre mexendo, sempre melhorando alguma coisa. Mas o James Cameron, né, já diz que o filme já está quase pronto, né, perto de ser finalizado. E também, outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que durante todos esses adiamentos, tem uma coisa que eu acabei não comentando, porque num ponto de vista, né, criativo, né, falando sobre a visão do James Cameron, isso não era relevante. Mas pra gente falar agora, né, sobre o lançamento do filme, isso é relevante, por isso eu vou dizer pra vocês, que é a compra da Fox, né, pela Disney. A gente sabe, né, que no início Avatar, um projeto da Fox, né? E o James Cameron estava trabalhando com a Fox. Mas alguns anos atrás a Disney comprou a Fox. Só que a Disney, né, diferente do que ela fez com a maioria dos filmes da Fox, né, que a Disney tá ignorando, tá deixando os filmes flopar, mas eles não iam deixar Avatar flopar e não iam ignorar, né, gente? Porque Avatar ficou em primeiro lugar das maiores bilheterias, né, do cinema. Então é óbvio que eles vão investir muito nesse filme. E por causa disso, né, Avatar já está oficialmente no cronograma da Disney nos próximos anos. A gente sabe, né, que a Disney, ela é muito organizada e eles têm franquias, né, live action muito famosas, né, muito poderosas, como Marvel e Star Wars. E agora eles querem, né, que Avatar seja a terceira grande franquia, né, formando a nova trindade live action da Disney, né, Marvel, Star Wars e Avatar. Por causa disso, né, Avatar agora já está oficialmente no cronograma que eles têm, que eles sempre fazem um plano assim bem detalhado, né, bem planejado, bem pensado para o que eles vão fazer, né, no futuro. Então, agora o plano é, durante o ano, principalmente entre os meses de janeiro e novembro, eles sempre vão lançar todo ano entre 3 e 4 filmes da Marvel. Por exemplo, esse ano, né, eles lançaram 3 filmes, né, a Disney, que foi Shang-Chi, né, Viúva Negra e Eternos. E depois a gente teve, né, Homem-Aranha, mas aí não é da Disney, é da Sony, né? Por mais que estejam tudo no mesmo universo, empresas diferentes. Mas a Disney, né, lançou com a Marvel 3 filmes, que foi mais ou menos ali, né, nesse intervalo de tempo. Agora, o mês de dezembro sempre vai ser focado em Avatar e Star Wars. E então, gente, o plano da Disney agora, né, em dezembro é lançar 2022 Avatar 2. Em 2023, um novo filme de Star Wars. Eu não sei se esse filme já está sendo gravado, né? Se já foi gravado, porque eu não acompanho as notícias de Star Wars, né? Eu assisto os filmes quando já está pronto, mas os bastidores e tal eu não acompanho, então eu não sei. Mas 2023 tem Star Wars. Aí, quando for 2024, vai lançar Avatar 3. Quando for 2025, vai ter um novo filme de Star Wars. Em 2026 vai lançar Avatar 4, em 2027 mais um filme de Star Wars e por último em 2028, né, vai sair o 5º e último filme de Avatar. Continuando a falar, né, gente, sobre o planejamento da Disney, a gente sabe que de 2020 para cá, vários filmes foram adiados, né, mais de uma vez. Inclusive, né, até recentemente, alguns ainda estão sendo adiados, como, por exemplo, Doutor Estranho 2, né, que vai ser no Multiverso da Loucura. O filme ia lançar agora em março, mas foi adiado para maio. E aí, com isso, né, foi adiado vários filmes da Marvel, né, como, por exemplo, The Marvels, que ia ser o filme, né, novo da Capitã Marvel, ia lançar esse ano, mas agora vai sair só ano que vem. E também, né, teve o filme do Indiana Jones, que também adiaram, acho, para 2023. Porém, desde que saiu aquela data, né, 16 de dezembro de 2022, para o filme de Avatar 2, o filme não foi adiado de jeito nenhum. Sabe, os outros filmes da Disney, filme da Pixar, as animações, né, da Walt Disney Pictures, vários foram adiados, mas Avatar 2 continua com a mesma data ali confirmada e eles não mudam, sabe, de jeito nenhum. E pra gente ficar ainda mais fortalecido, né, na crença de que esse filme realmente vai sair, recentemente o James Cameron, ele fez uma entrevista onde ele falou que, gente, essa data é real, é oficial e o filme Avatar 2 não vai ser adiado novamente. Ele falou que a única
possibilidade do filme Avatar 2 ser adiado seria se acontecesse uma grande catástrofe assim global, como por exemplo um meteoro cair na Terra. Mas ele disse que se nada desse estilo acontecer, então não vai ter nada impedindo o lançamento de Avatar 2 esse ano. Finalmente, né, realmente vai rolar. E eu acredito muito nisso, né, porque se vocês forem reparar, nas últimas vezes em que houve adiamento, o filme realmente, assim, não estava pronto. Eles não tinham nem filmado, né? Várias datas que deram, eles estavam só trabalhando no roteiro, não tinham parado para filmar ainda. Então era óbvio que não ia sair. Mas agora o filme já tá filmado, sabe? Já tá montado, já tá trabalhando nos efeitos especiais e já tem gente que viu cena. Pois é, gente. O CEO da AMC, que é a maior rede de cinema, né, lá dos Estados Unidos, disse que o James Cameron já mostrou para ele algumas cenas de Avatar 2. Ele falou que os efeitos estão incríveis, né, que o filme vai explodir a mente de todo mundo e que para ele é uma das maiores apostas, né, para o cinema no ano de 2022. A gente tem que lembrar, né, que nesse tempo de pandemia teve vários filmes que lançaram no cinema que não tiveram desempenho, né, tão legal. Teve vários filmes que floparam, né, vários filmes que acabaram, né, sendo cancelados, indo direto, né, para streaming ou coisa do tipo. Então os cinemas, eles estão bem desesperados, né, para ter algum filme que traga muita bilheteria. A gente até teve agora, né, com o lançamento recente do filme do Homem-Aranha, né, Sem Volta para Casa, mas antes mesmo do filme do Homem-Aranha ser lançado, o CEO da AMC, ele já tinha visto algumas cenas de Avatar 2 e ele falou que esse filme era a grande aposta dele para salvar o cinema. Sabe, ele falou que quando ele viu aquela cena, ele disse: ninguém vai querer ver isso num tablet, na televisão de casa, no celular. Esse é o tipo de experiência tão magnífica que todo mundo vai querer ter no cinema. Sabe, ele ficou realmente assim muito exaltado com o que ele viu. E eu achei que isso foi bem legal, né? Porque o jeito que ele falou sobre esse filme, ninguém tava nem perguntando sobre Avatar, né? Tava perguntando sobre as expectativas dele em relação ao cinema, né? E como ia estar o cinema em 2022. E tem vários filmes que vão lançar em 2022 que ele poderia ter citado como o grande filme que poderia salvar o cinema, né? A gente sabe que vai ter filme novo do Batman, que muita gente é fã do Batman. Vai ter, né, vários filmes da Marvel, mas não. Ele falou de Avatar 2 porque o que ele viu estava tão incrível que ele falou: é isso que vai salvar o cinema. E desde então, mais especificamente, né, em dezembro do ano passado e agora, né, no mês de janeiro que a gente está vivendo agora, a campanha, né, de divulgação de Avatar 2 está começando. O filme, né, ele já esteve presente em diversas revistas, né, gringas sobre entretenimento e cinema, e nelas, né, o James Cameron fez várias entrevistas, falou, né, não só sobre Avatar 2, mas também sobre 3, 4 e 5, e depois eu vou fazer outros vídeos, né, falando mais sobre todas as informações que saíram, e também, né, saiu várias imagens, inclusive essa imagem maravilhosa aqui, né, dos navios, como se fosse numa praia, né, no estilo uma praia. E essa cena, gente, eu já digo pra vocês, não é uma imagem diretamente do filme. Isso é uma arte conceitual. Eu acho que até agora a gente só viu uma imagem que é do próprio filme, que é uma foto do personagem Spider, que é uma criança, né, que eu também vou falar dele em outro vídeo, eu vou detalhar tudo sobre ele e sobre as outras crianças, né, que vão ter em Avatar 2, né, mas aqui eu acho que a gente já consegue ter um vislumbre do visual dele no filme, mas o resto, gente, a gente ainda não viu outras cenas do filme, né, outras imagens do filme. Tudo que saiu ou é arte conceitual, ou imagem dos bastidores. Eu acho que eles estão esperando, né, para mostrar nosso primeiro contato com o Avatar ser um vídeo, né, realmente ser um teaser ou um trailer. A gente ainda não tem previsão, né, de quando esse teaser ou trailer vai sair, mas como o Avatar tem esse grande apelo, assim, né, de efeitos especiais, eu acho que eles vão querer que a gente tenha o primeiro contato com esse filme, né, por meio de uma imagem em movimento, para que a gente consiga, né, analisar bem direitinho os efeitos, ver como tudo evoluiu. Então eu acho, né, que a primeira imagem oficial que a gente realmente vai ter, assim, do filme, dos navios, né, do mundo de Pandora, vai ser por meio de algum vídeo. Então, gente, isso é o que eu tinha pra falar pra vocês, né, nesse primeiro vídeo do Pandora News. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero também que vocês tenham entendido melhor por que esse filme tá demorando tanto pra sair, né? E deixa aí nos comentários se você acha que finalmente nesse filme realmente vai acontecer ou não. Eu tenho 100% de fé que esse filme vai sair esse ano. Mas sei lá, né, pode ter algum cético aqui nos comentários, então digam aí o que é que vocês acham. E também, né, se vocês gostaram desse conteúdo, eu queria chamar vocês para se inscrever aqui no canal, porque o Pandora News é algo que eu vou fazer o ano inteiro, né, até o lançamento de Avatar 2. Então toda notícia que sair, né, toda imagem, teoria, análise, vai ter tudo aqui no canal. Então se você gosta de Avatar, né, você gosta desse universo, né, de Pandora, já se inscreve aqui que vai ter muito conteúdo. E é isso, gente, até mais!